Olá, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem recorrente aqui na página, né? Que é sobre crença limitante. A gente vai estar com uma convidada especial, mas ela já é conhecida aqui de quem segue a página, é a Fernanda Guimarães. Ela fez a primeira live da nossa série de lives, né? De chá com emoções. E ela vai voltar hoje. A minha proposta inicial com ela era justamente a gente repetir o tema da primeira live, porque a gente teve alguns problemas na primeira live com conexão, enfim. E aí a gente queria poder trazer, né, com um pouquinho mais de qualidade. Espero que hoje a gente não tenha tantos percalços aí como foi da outra vez. E aí eu falei, vamos repetir o tema. E ela falou assim: Leandra, vamos falar de crença limitante. E como eu passei uma semana gripada e tive toda uma questão, estou preparando uma porrada de coisas bem legais aí para quem segue a página. A gente acabou deixando, né? Não foi só eu, a gente acabou deixando mesmo para um bate-papo, um para a gente tirar essas arestas que acabaram ficando na nossa primeira live, mas focando um pouquinho mais em crenças limitantes. Eu vou fazer uma introdução bem diferente de tudo que eu venho fazendo, tá? Ao longo desse trabalho aqui. Eu acredito que quem acompanhar vai levar algo bem bacana para a sua vida e bem prático, tá? O que, que seria a crença limitante? A crença limitante, ela nasce a partir de pensamentos, interpretações que você toma como verdadeiras, né? Mas que não são verdades absolutas. Essas crenças impedem a sua vida de se tornar melhor, tá? A gente já começa com essa introdução. Só que quando a gente fala de crença limitante, é muito difícil para nós, pelo menos para mim, sempre foi muito difícil eu conseguir identificar em mim essas crenças. E eu precisei de um caminho longo e ainda estou nesse caminho, porque eu costumo dizer que o autoconhecimento, esse autocuidado terapêutico que consiste em se autoconhecer mesmo e fazer toda a gestão das nossas emoções e daquilo que nos constitui como persona e personalidade como ser humano, é um caminho que ele é infinito. Até um final, né? Até eu fechar os meus olhos aqui nessa estada, nessa vida, eu vou continuar fazendo isso. E que bom que é assim. E espero mudar muito e muito, 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 muito mais ao longo desse caminho. Porque quando a gente está em movimento e quando a gente começa a se auto-observar e aprender quem de fato nós somos, o que nós desejamos, né, e inspiramos para a nossa vida, a gente vai recalcular muitas vezes essa rota desse caminho. E aí, dentro disso, para mim sempre foi muito difícil eu identificar o que seria uma crença limitante. E aí que entra a maneira diferente que eu vou fazer, eu vou iniciar essa live, tá? A nossa crença limitante, ela começa muito no verbo se. Calma. Eliandra, o que você quer dizer? Quando a gente é criança, quando a gente é criança, a gente ouve uma porção de coisas, né? A gente está interagindo ali com o meio, então tem a nossa família, tem tem a sociedade como um todo, tem a escola, tem interferência de televisão, enfim. A gente vai recebendo um monte de mensagens e muitas dessas mensagens, muitas vezes, até por uma questão ali do intuito, né, desse adulto que convive, que nos educa, de até limitar, né, colocar alguns limites, nos condicionar a ter algum tipo de comportamento, é muito usada. E aí eu vou usar alguns exemplos, e aí vocês vão acompanhando e vão entendendo comigo aonde eu quero chegar até o momento de eu convidar a Fernanda para entrar, tá bom? Alguns exemplos. Se você não cuidar de mim ou me obedecer, tá? Você vai para o inferno.
eu vou morrer ou você vai morrer sozinho. Alguém já deve ter ouvido alguma coisa desse tipo. Se você não ter um emprego público ou, usando aqui para os tempos atuais, se você não tiver um emprego CLT, você será um fracassado, né? Se você não descascar a batata, essa é sensacional, tá, gente? Eu trouxe algumas frases de alguns atendimentos para poder compartilhar com vocês. Se você não descascar a batata e essa casca não for fina, você nunca vai arrumar um marido bom. Essa é sensacional. Se você usar batom vermelho ou fizer aula de lambada, você vai para o inferno. Enfim, a gente vai crescendo e essas frases, elas vão moldando o nosso inconsciente, elas estão presentes ali, mesmo que de forma inconsciente, tá? E isso vai nos condicionando ao longo da vida a tomar algumas decisões, a gostar ou não gostar de determinadas coisas. Então, isso vai nos condicionando. Até aí, a gente conseguiu entender. Só que essas crenças, elas são sentimentos, elas aparecem pra gente como um sentimento. Ela não aparece como algo tangível. Ela não vem implícito, não vem de forma consciente. Por isso que é tão difícil para a gente entender e identificar. E quando as pessoas perguntam para a gente, mas você tem uma crença limitante, fica muito perdido, porque o que é uma crença limitante e o que de fato é um gosto meu? O que de fato é uma opinião minha? O que de fato é um sonho, um objetivo, uma vontade, um desejo? É muito difícil. A gente tem que entender que, se é um sentimento, quanto maior a minha crença de não merecimento de determinada coisa, vai fazer com que eu me afaste ou com que eu perca mais na vida. Perca mais oportunidade, perca mais estados de felicidade, completude. Porque o que me permeia, aquilo que está registrado no meu inconsciente, é uma crença de que algo que eu deseje que vá trazer a minha felicidade não é algo bom. Então, eu vou fazer uma proposta antes da gente começar. É uma proposta de provocação desse sentimento e identificação do que seria uma crença limitante. Eu peço que todo mundo que está me assistindo esteja, eu espero, num ambiente um pouco mais tranquilo, mais privado. E eu vou pedir para que vocês ouçam o que eu estou falando, mas no momento que eu estiver falando, propondo esse exercício, tá? Para a gente começar essa live, eu peço que vocês confiem, que vocês se concentrem na minha voz e que vocês fechem os olhos. Eu vou falar ali 5 frases e eu vou fazer com vocês vão me acompanhar. E aí eu quero que, ao falar essa frase, eu quero que vocês façam um exercício de se auto-observar, tá? Você vai observar, quando eu falar a frase, você vai observar o seu corpo. Se vai ter alguma mudança, se vai vir um pensamento, você vai sentir o seu corpo, você vai se auto-observar, tá? E aí, depois, no decorrer do exercício, vocês vão aí ter a oportunidade, né, enquanto eu chamo a Fernanda, de até compartilhar algo comigo, né, do que você sentiu. E aí a gente vai entrar com a Fernanda e a Fernanda vai explicar pra gente, dentro da psicanálise, né, da psicologia e da terapêutica das virtudes, trazer pra gente aí coisas práticas de como essas crenças elas são formadas e o que a gente pode fazer para contribuir com isso. Beleza?
Então eu peço agora, né, a licença de vocês para que vocês possam confiar, se ajeitar aí, aonde você estiver, numa posição confortável, e que vocês agora se concentrem na minha voz e que fechem os olhos e se dediquem a se auto-observar, tá bom? Então, eu quero que vocês expirem bem profundo e que vocês expirem com muita tranquilidade. E aí, de novo, inspira. Mais uma vez. E agora, já com os olhos fechados, sentindo o corpo de vocês, eu quero que vocês se auto-observem ao ouvir essa frase. Eu mereço ser amado por todas as pessoas. Observem o corpo de vocês, uma sensação. Como o coração de vocês acolhe essa mensagem. Respiração. Segunda mensagem. Eu sou merecedor de ter R$ 1 milhão na minha conta. Observe se houve algum desconforto em alguma parte do seu corpo, ou um pensamento, ou alguma alteração. Terceira frase. Eu sou merecedor de viver a minha missão de vida. Observe. Sinta o seu corpo e observe os seus pensamentos. O primeiro que vem. Eu sou merecedor de viver um grande amor com minha alma gêmea. Observe os seus pensamentos. A última frase. Eu sou merecedor de ser feliz, mesmo que as pessoas que eu amo não sejam. Observe o seu corpo. Observe se houve algum desconforto em alguma parte dele, ou observe os pensamentos e as alterações da sua respiração. Vou pedir para vocês respirar fundo de novo. Solte o ar e abra os olhos. Pronto. Se alguém sentiu algo, algum desconforto, alguma alteração e quiser, tá? Por meio aqui de comentário, compartilhar aqui conosco, tá aberto, enquanto eu chamo a Fernanda, tá? E a gente vai continuar aqui juntinho. Fernanda, mulher. Oi, Eli, tudo bem? Tudo bom, Fê? Ai, ufa, né?
tô falando que essa internet não gosta de mim. Você já travou aqui pra mim. Já, mas travou? Aqui, Aqui ó. eu acredito que a minha não... Travou? Você estava assistindo? Hã? Ih, peraí. Acho que ela caiu. Vamos... chamar de novo. Caí, mas não me machuquei. Eu fui mexer em alguma coisa aqui, aí eu apertei alguma coisa errada aqui. Fernanda, Mas tô quero de te volta. agradecer mais uma vez, né? Tão prontamente e carinhosamente você sempre atende aí aos meus convites e para mim é sempre um prazer, de muito aprendizado, é uma alegria poder contar com seu apoio, contar com seu conhecimento e com a sua acolhida, tá? Eu vou pedir para você de novo se apresentar, porque quem ainda não teve oportunidade de ver, inclusive, gente, todas as lives aqui eu fiz com a Fernanda, desde a primeira, elas ficam gravadas lá no canal do YouTube, cujo link fica na bio, tá bom? Pode falar, Fê. Bom, tem uma galerinha que entrou aí que já me conhece. Bom, eu que agradeço você ter me convidado, você sempre está pensando em mim, tá? E espero contribuir um pouco hoje aqui. Eu sou a Fernanda, tá? Eu sou psicóloga, psicanalista, terapeuta das virtudes, né? Amo principalmente as virtudes, né? Que é a terapêutica que eu mais trabalho hoje, né? Atualmente. E quem assistiu outra live já conhece um pouquinho. E estamos aqui hoje para falar desse tema aí que você trouxe, que é as crenças limitantes. Isso. Crenças limitantes, de onde vem? Eu fiz a introdução, acho que você estava acompanhando, né? Para introduzir as pessoas de já começar a sentir, identificar nelas próprias o que seria essa crença limitante. E aí agora eu vou contar com você aí para que você passe para a gente como elas são formadas, de onde ela vem, enfim. Você vai explicar um pouco, a gente vai entrar nesse bate-papo, né? Eu vou aprender muito, vou contribuir, e aí vai ser um bate-papo leve mesmo. Vou pedir para você sempre que trazer algum tipo de termo técnico, a gente vai tentar elucidar, botar de uma forma bem fácil, porque essa é a ideia desde o começo da página, da gente trazer termos, né, da psicanálise, da revolução das virtudes, da psicologia, da neurociência, da ciência sistêmica, mas de uma maneira fácil e habitual, né? Com um vocabulário bem habitual. E de onde vêm as crenças limitantes? Me conta, Fernanda. A crença limitante, o que que ela é? Alguma coisa que nos limita, né? Então, é alguma coisa que está nos impedindo de realizar alguma coisa, né? Quando a gente deixa alguma coisa nos impedir, a gente não está agindo pelo nosso eu, né? Então, o que que não é o nosso eu? Dentro da psicanálise, onde a gente entende o que não é a gente. O nosso superego, por exemplo, né? O nosso superego é um termo técnico, mas eu acredito que a maioria das pessoas já ouviram falar e conhece. O superego é as nossas crenças, os valores e os princípios que a gente aprende ao longo da vida, dentro das instituições em que a gente vive, que é a primeira, né, de todas, a família, né, depois a gente tem a religião, a sociedade. Então, a nossa convivência com essas instituições faz a gente ir formando essas crenças, né, os valores, os princípios. Então, não é nosso, é uma coisa que é formada.
Mas por que limitante? Porque limita a gente de seguir, às vezes, um sonho, a gente seguir um objetivo, enfim, né? É nesse sentido, né? Assim, partindo do princípio que nós somos seres ilimitados. O fato da gente estar aqui, receber o dom da vida, isso já diz que a gente pode tudo. A gente pode ser o que a gente quiser. Nós somos um ser de infinitas possibilidades. E aí, pelo que eu estou entendendo aqui, o superego, ele é algo que fica aqui dentro da nossa cabecinha, dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o tempo todo. Seria isso? Sim. E o superego, ele tem uma ajuda muito legal que é dos nossos totens, né? O que é um totem? O totem é uma referência que a gente tem, né? Não necessariamente também uma pessoa, mas a gente tem referência e a gente segue o que aquele totem tem como valor, como crença, e a gente vai seguindo, né? Então, a gente pode ter pais como totem, líderes religiosos como totem, sei lá, alguma coisa dentro da sociedade também. Então, a gente vai seguindo isso. E, às vezes, por regras claras, assim, objetivas, né? Tá bem especificado ali, essa regra, no caso de alguma instituição religiosa, tem regra tal, então a gente segue aquilo ali. Perdeu uma aguinha aqui. A gente já falou muito. Então a gente segue as regras, mas também pode ser através de a gente cria as nossas próprias regras no sentido de a gente fazer associações. Então, assim, através de uma fala, especialmente de um totem, a gente vai associar uma coisa a outra e chegar numa crença. Chegar no entendimento ali, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. Um totem fala que a pessoa feliz é o fulano de tal. Daí você vai falar, o fulano de tal, ele acha que ser feliz, né, felicidade é ser igual ao fulano de tal. Aí você olha e fala, o fulano de tal tem uma casa dentro de um condomínio. E aí você vai associando, né? Então, ele tem uma posição tal dentro de tal empresa. Então, aí você vai criando essa crença na sua cabeça, né? A felicidade só é possível se eu tiver uma casa no condomínio, se eu tiver uma posição X, YZ ali dentro de uma empresa. Então, a gente vai formando isso. A gente vai... A nossa mente, ela é criativa ao máximo, né? Então, a gente consegue fazer essas associações e chegar numa coisa que não tem nada a ver. E aí, a gente deixa isso reger, sei lá, né? Péssima de seguir, reger a nossa vida mesmo. Ele? Então, pelo que eu entendi, é o seguinte... Não sei se você tá aí, mas para mim você deu uma travada. Tá me ouvindo? Eu tô? Ele? Ah, tá. Tá aí? Tô te ouvindo perfeitamente, não travou, tá tudo certo. Tá. Eu tô te ouvindo, mas tá travado. Tá, vamos ver se eu entendi. O totem, então, ele é uma autoridade pra gente, muitas vezes associada ali, porque quando a gente é criança, o que a gente quer, todo mundo, o que a gente quer? Ser amado, né? Ser amado, ser reconhecido, ser visto, é algo que custa a nossa vida. Se aqueles que nos cuidam não nos amar, não nos cuidar, não nos ver, a gente é uma questão de sobrevivência, a gente morre. Então, esses totens, essas figuras de autoridade, ela está muito ligada à questão de eu preciso ser amado por essa pessoa. Para que eu seja amado, esse totem, ele tem que me aprovar. Então, tudo em dado momento, as mensagens subliminar, né, as mensagens ditas, verbalizadas ou não, que fica subentendido por uma interpretação nossa, ela serve como um parâmetro do que é certo ou errado daquilo que você interpreta. Então, se o meu totem, ele não aprova saia curta, e como eu faço essa associação? O cara tá lá dançando, as bailarinas estão dançando,
E aí esse totem, que pode ser o seu pai ou a sua mãe, passa na sala e diz assim, tudo vagabunda. Às vezes ele nem, não é que, às vezes ele, não é nem que ele não aprova, às vezes ele só passou e fez um comentário bobo ali, tipo, nossa, olha o biscate dançando ali, né? Descontextualizado. Nossa, olha o biscate dançando ali e tal. E aí eu associo isso. Daí você vai fazer toda a leitura e vai falar, nossa, saia curta, batom vermelho, unha vermelha, então isso é biscate. Então, eu nunca posso usar saia curta, porque daí eu não vou ter a aprovação daquele totem. E Eu não não só posso, totem. eu não posso ser bailarina. Porque o cérebro A da gente, além associação de é livre, né? Você ser, vai fazendo. e além de ser atemporal, ele ainda por cima ele não é lógico. O nosso cérebro, assim, ele é tão lógico que ele não é inteligente, né? É uma conta matemática. Saia curta, batom vermelho é igual a biscate, né? Então, bailarina é igual a biscate. Se eu aprender a dançar, logo eu serei uma biscate. Meu totem não vai me aprovar. Então, percebam, nesse momento nasce uma crença limitante. A gente fala que é limitante porque ela te limita de ser o que você inspira a ser. É isso? Tô certinha? E aí a gente entra na virtude da individuação, porque assim, você vai viver a partir de uma coisa aprendida, do que falaram, né, do que você, né, fizeram você acreditar e tal. E não a partir do que você realmente é, do que você acredita, né, da sua essência em si. Nossa, tá caindo muito para mim, Elia. Não sei se você tá conseguindo me ver aqui. Quem estiver assistindo, se tiver algum problema, aí vocês me sinalizam, porque para mim, de verdade, está perfeito. Então é você que tá falhando para mim aqui. Deve ser a sua internet. Uhum. Mas vamos lá, se alguém falar que tá ruim, a gente Tá. tenta tirar e colocar de novo. Então, essas crenças, elas permeiam, e eu queria que você trouxesse ali um pouquinho do consciente e do inconsciente, só para a gente entender, para não ficar muito vago isso. Os registros que a gente, né, tem ao longo da vida, né, de trauma, essas associações, assim, elas ficam no inconsciente. Agora, psicanaliticamente falando, no inconsciente, né, a gente não percebe, não tá ali, né, eu escolhi fazer assim, não, é no inconsciente. Trazendo para a teoria das virtudes, o nosso inconsciente, ele não é um local, ele é um estado evolutivo, digamos assim, né? Porque a gente é tão automático, você não escolhe, né? Então, assim, isso depende muito do quanto você tem essas virtudes desenvolvidas, a individuação, por exemplo. O quanto você está vivendo a partir do que você é e não do que a sociedade prega, né? Do que a sociedade, a sua família impõe que você tem que ser. Isso está ligado ao primitivismo? É só para a gente entender um pouco melhor. Sim, é estágio de evolução. Então, assim, quanto mais primitivo você é, menos virtuoso você é e mais inconsciente você é. Quando você vai desenvolvendo essas virtudes, você vai estimulando, né? Acho que na outra live a gente falou, uma outra área do cérebro que não nossa parte mais primitiva, que vai possibilitando a gente de ter essa consciência. E a gente só desenvolve essa área do cérebro trabalhando essas virtudes. E aí, nada nos limita, entendeu? Você entende as suas possibilidades, né? Então, assim, quando você trabalha a humildade, você entende que você não é sempre o melhor, você não precisa ser o melhor também, não é o pior. Então, assim, que a gente está tudo no mesmo nível. Ninguém sabe mais que ninguém, né, ninguém é pior do que ninguém. Então, você não se limita de certas coisas. Você se limita, e não se limita, você aceita, por exemplo, isso eu não consigo fazer. Né? Então, assim, isso não é para mim. Né? Eu jamais vou ser uma modelo de passarela, porque eu sou baixíssima.
né? A não ser que daqui a um tempo esse padrão mude, mas assim, e tá tudo bem. Entendi. Então, até aqui a gente compreendeu como que é formada essa crença. Você falou em virtude. Quantas são essas virtudes e de onde vem essa? Só para quem está assistindo poder compreender um pouquinho melhor essa terapêutica e entender do que a gente está falando aqui. Tá. A virtude, essa teoria ela veio do nosso professor Casão, que é o Eduardo Casarotto. Ele fez uma pesquisa com milhões de várias religiões para entender o que elas tinham em comum, né? Então, onde ele chegou? Todas as religiões, a gente sabe que diferenças tem inúmeras, mas eles entendem que a gente está aqui, nasceu nesse planeta, está aqui hoje, para a gente poder evoluir. Então, ok, então a gente precisa evoluir. E como que a gente faz isso? Aí ele foi estudar a parte da neurologia, também entendeu essas áreas do cérebro. Então, quanto mais a gente estimula, mais a gente... Deu uma falha. Ele foi estudar para... A parte da neurologia também, né? Então, assim, a nossa parte frontal aqui do córtex, ela é estimulada quando a gente trabalha, né? Treina mesmo, né, essas virtudes. Então, quanto mais a gente vai treinando elas, a gente vai estimulando essa área do cérebro, mais consciente a gente fica. Então, assim, aí a gente tem esse poder de escolha. Então, assim, você não vai deixar que as coisas, as crenças que não são suas te limitem de fazer alguma coisa. Essas crenças externas, né? Dá um exemplo pra gente de algo que seja uma crença limitante para você. Nossa, quando a gente fala é impossível não lembrar de dinheiro, né? Então, assim, muita gente tem essa crença com dinheiro, né? Eu não posso ter dinheiro, dinheiro é difícil de ganhar. Não é, não é difícil de ganhar. Se a gente tem, e aí, por quê? Ouvir os pais falando, né? A vida inteira, né? Então, assim, nossa, se eu ganhar dinheiro, vou me dar mal. Ou se eu ganhar dinheiro, eu vou ficar um cara arrogante, né? Orgulhoso, né? E não tem nada a ver. E é uma crença que te limita. Então, tipo, eu não quero ser um cara arrogante. Então, eu vou me boicotar ali em ganhar dinheiro, né? Eu não tô afim de ficar sofrendo para ter dinheiro. Então, eu vou me boicotar ali para ter dinheiro. E não é necessariamente assim, né? Aí entra outra virtude, que é a fé, né? Então, assim, a gente acreditar e aceitar que as coisas vão acontecer, né? O que tem que acontecer. E quando a gente fala de evoluir as virtudes, só para deixar algo claro para quem está assistindo, que virtude, evoluir as nossas virtudes ali, né? É evoluir a nossa moral, né? Só que não é essa moralidade que a gente está acostumada a falar de moral e bom costume. Não tem nada a ver com isso. É a nossa virtude mesmo. A gente está aqui para isso, para evoluir essas virtudes. E quantas são essas virtudes que ele determinou ali? No livro dele, ele lista 33 virtudes, que é o que a gente trabalha também dentro da terapia. A gente pode fazer as 33, que é o ideal, né? Mas a gente começar pontualmente para aquelas que a gente precisa mais, né? Que às vezes é o que está travando a nossa vida, né? Então, assim, pode ser a paciência, né? A própria responsabilidade, porque às vezes a gente falando em responsabilidade, a pessoa ela pode jogar a culpa na crença limitante, né? Porque dinheiro é sofrido, então eu não quero sofrer para ter dinheiro. Não. Você não quer levantar a bunda da cadeira e trabalhar, é isso que você não quer, você quer, né? Então, assim, às vezes a própria responsabilidade, a pessoa não quer assumir ela, né? E isso a gente dá nesse exemplo do dinheiro, né?
Entendi. Só para falar um pouquinho, gente, para contextualizar aquilo que foi feito no começo da live, eu propus um exercício de provocação para a identificação de nossas crenças, tá? Uma crença que ela é muito recorrente e que ela permeia aí praticamente todas as nossas questões na vida, que vai trazer vários sintomas, como a procrastinação, a autossabotagem, sofrimento, enfim, é sempre a crença do não merecimento, né? Por quê? Porque se ali na minha história, por algum motivo, por alguma mensagem, eu construí a crença de que eu não mereço ser amado, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter dinheiro, né? Essas mensagens que a Fernanda trouxe pela questão do dinheiro, eu fiz ali a provocação de eu sou merecedor de ter uma conta com 1 milhão. Tem pessoas que sente uma trava na garganta, que sente um desconforto tão grande, e os pensamentos que vêm na cabeça dela nossa, 1 milhão é muito dinheiro, eu não sou merecedor, eu não consigo. Ah, mas se eu tiver essa conta bancária, e se eu tiver esse dinheiro todo, eu vou ser uma pessoa ruim. E isso tudo está baseado em crenças que foram construídas lá atrás e que ficam pulsando e ditando as regras da sua vida sem que você perceba de maneira inconsciente, né? Então, eu vou dar um exemplo de não merecedor de ser amado. Uma pessoa que teve ali a educação dela, as experiências dela baseada para que ela pudesse ter amor do totem dela, que a gente já entendeu que é uma autoridade, uma figura de autoridade. Pode ser mãe, pai, o cuidador. Para que essa pessoa possa ser amada, ela seja condicionada a fazer tudo, a submissão, a fazer o que essa pessoa quer, a não ter vontade própria, isso faz com que essa pessoa, ela consiga um relacionamento, ela não vai conseguir levar adiante um relacionamento saudável, fazer uma transição de carreira, empreender naquilo que ela ama, porque ela está presa numa crença que fez com que ela tivesse um comportamento e que ajudou a formar a persona dela. E que pode muito provavelmente ter vindo da infância, porque às vezes a gente, né, nós pais e mães, a gente às vezes não percebe que assim, uma simples frase boba pode criar um registro muito forte na criança, né, de falar assim, ah, você é um bobo feio, ninguém gosta de você, ninguém nunca vai gostar de você. Você acabou, tipo, não vai ter mais relacionamento, né? Olha, você não faz nada da vida. Tipo, e a gente às vezes dá bronca, né, no filho, fala, você não faz nada, não sei o quê, porque às vezes você pede pra fazer alguma coisa, você não faz nada. Aí, tipo, ele entende isso e aí ele leva pra vida. Então ele chega lá e fala, eu não faço nada. Então ele não vai fazer nada mesmo. Né? Então, eu sou capaz, né? Eu não dou conta, eu não posso, né? E aí a pessoa ela acha que ela está fazendo aquilo consciente, mas tem uma crença ali por trás da mente dela que está fazendo com que ela muitas vezes se auto-sabote, que ela se sabotar no sentido único da palavra mesmo. Às vezes, eu passei por isso. Quem acompanha, quem conhece um pouco da minha história, eu tive questões, por exemplo, eu vou falar um exemplo muito que está bem dentro disso, tá? O meu sonho sempre foi empreender, né? Eu sempre quis empreender. E aí, quando eu definitivamente eu falei assim, eu tenho que queimar a ponte. O que é queimar a ponte? Eu não quero mais ter 2 ou 3 caminhos. Eu quero chegar num ponto onde o único caminho da minha vida seja eu empreender. E aí, há 3 anos atrás, eu acho que aproximadamente há 3, 4 anos atrás, eu fui desligada da empresa que eu estava trabalhando ali, CLT, e fiquei com aquele intuito, puta, que legal, agora eu vou empreender, eu vou fazer o que eu amo, e, enfim, vou abrir minha empresa e blá, blá, blá. Eu lembro que na primeira semana que eu fui desligada, eu fui para casa, e aí eu falei, eu vou viajar. E eu fui lá para a praia, fui para Ubatuba. E aí eu acordei cedo e eu senti um incômodo, uma angústia muito grande e eu não conseguia identificar o que era. Eu estava na condição que eu queria,
Eu estava em casa, estava feliz, estava recebendo, já tinha uma vislumbrado ali a empresa para abrir, eu já tinha clientes, eu estava numa situação super confortável e do nada eu estava me sentindo angustiada e infeliz. E aí eu fui sair para caminhar, fui fazer minhas coisas de manhã, e eu passava no ponto de ônibus e eu via as pessoas completamente entristecidas. Eu via a tristeza na cara daquelas pessoas indo trabalhar. E eu vinha triste, e eu não estava entendendo que aquilo estava me dando, primeiro, desespero, porque não tinha uma explicação. Eu estava sentindo angústia, tristeza e desespero. E aí, dentro do meu processo, eu comecei a entender que, falei assim, peraí, como que eu vou ficar feliz, né? Sendo que eu tô vendo tantas pessoas infelizes. E aí, na minha loucura mental, né? Eu falei, já sei, eu vou arrumar outro emprego. E aí eu arrumei outro emprego. Só que perceba, arrumar outro emprego CLT, eu estava dando um passo para trás e ficando mais longe do meu grande sonho, que é empreender. Por medo, por angústia, por não entender o que estava fazendo eu sentir aquilo. E a crença era, eu só sou segura, eu só tenho segurança, eu só vou ter sucesso se eu tiver a segurança de um emprego CLT. Isso é uma crença limitante. E essa questão do trabalho, você pode perceber muito essa crença limitante, porque as pessoas põem o trabalho como uma coisa pesada, difícil, tipo, esse trabalho é sofrido, né? O bom é final de semana. Tipo, imagina, né? Você não pode ser feliz no seu trabalho. Você acordar segunda-feira e falar, vou pegar aquele paciente maravilhoso, aquele que 1 milhão de problemas, é isso aí mesmo. Tipo, você ter desejo, sabe? Se você acordar e falar, nossa, hoje eu vou viajar porque eu vou atender um cliente, vou fazer. Pode ser satisfatório, né? Então, às vezes a gente põe essa crença e nem se abre para buscar um trabalho que a gente realmente gosta ou para amar o trabalho que a gente está. É uma crença, assim, que trabalho é sofrido, né? Então, eu já ouvi muita gente falando assim, a gente tinha que trabalhar 2 dias na semana e descansar 5, né? E eu vi muito em mim essa coisa de tipo assim, pô, tô ganhando dinheiro sentada na praia, fazendo Cooper na praia, tipo, trocando ideia com meus brothers, entendeu? Indo surfar. Que trabalho tem que ser... Isso. Olha só que ganhar loucura. Dinheiro, você tem que ralar, você tem que trabalhar 18 horas por dia e tal. Tem que ser sofrido. Não tem que ser. Você tem que se empenhar, lógico, né? Então aí entra a responsabilidade, assim, eu não vou ganhar dinheiro mesmo sentada, né, na praia olhando pro mar, ou sentada no meu sofá. Não vai, você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, né? Mas não precisa ser sofrido. O trabalho não tem que ser sofrido. Tem que ser uma coisa leve, que te dá motivação para a vida também, porque você passa a maior parte da sua vida trabalhando, né, se a gente for pensar. E aí, dentro do que você falou, das virtudes que a gente está trazendo, ajuda muito você ter autorresponsabilidade, porque você se comprometer com o seu sonho, com aquilo que você ama, com aquilo que você quer fazer, não é fácil. É algo que assim, te requer energia, você vai sim ter que abrir mão de outras coisas, e eu acho que a barreira mais difícil de ser quebrada é você enfrentar o seu medo do novo e você mesmo se colocar à disposição da vida, porque é isso que faz com que a sua vida flua e que você prospere e que você seja feliz, saudável. Eu tô falando de saúde física mesmo, tá? Tô falando dos seus relacionamentos e na sua carreira, é você se colocar a serviço do novo sem medo, se jogar como se você estivesse saltando de paraquedas. Isso é fé. Quando você se coloca a serviço do inesperado, daquilo que você não é tangível para você, que você não consegue pegar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, dentro dessas, eu separei aqui
3 virtudes, para você falar de maneira bem resumida, que o nosso tempo já está até findando, tá? Uhum. Para contextualizar o exemplo que eu dei, até da questão daquela pessoa que tem aquela crença do não merecimento, de não mereço ser amado, não mereço ser feliz, não mereço ter dinheiro, né? Que é a individuação. Eu queria que você começasse com ela. O orgulho e a aceitação. Que você, para fechar, falasse dessas Só 3 repete virtudes. para mim que você cortou, tá? Eu não ouvi quais são. Tá, vou repetir. É a individuação, orgulho e a aceitação. Dando exemplos práticos mesmo, tá? Delas, dentro desse contexto de crença limitante, da crença do não merecimento, que a gente entendeu que não merecer ser feliz, não merecer ser amado, né? Não mereço ser... O orgulho não é a virtude, né? O orgulho a raiz de todos os nossos problemas. Então, seria o inverso, que a humildade, que é a virtude que combate o orgulho. Mas o orgulho, o que é? Nossa necessidade primitiva de ser importante. A gente precisa, no nosso primitivo ali, no nosso animal ainda, a gente entende que a gente só sobrevive se a gente for importante. Então eu busco essa sobrevivência através dessa importância, tá? Que é a história do animal ali, né? Ele sobrevive, né? A chance dele sobreviver é muito maior se ele estiver em bando. Só que não é só chegar e aí, galera, cheguei e faço parte. Você tem que ter a aprovação desse bando ali, daquela turma, para você entrar, né? E o nosso esquema mental primitivo é o mesmo, né? Então a gente busca essa aprovação. Então, a todo momento, assim, quando a gente não aceita alguma coisa, é porque a gente quer que seja do nosso jeito, achando na nossa arrogância que não, se não for do meu jeito, não serve, não é o melhor. Não é. A gente não tem controle de nada nessa vida. Tá aí o Covid para esfregar isso na nossa cara, né? Tá todo mundo puto da vida com essa situação, com essa pandemia, mas a gente não tem controle de nada, né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Aceitar e ter a responsabilidade de se cuidar, né? Então, aceitação é isso. A humildade é entender que eu não preciso ter essa importância, né? Que eu reconhecer que a gente, que aí eu falo diante do Deus, né? Do ser maior, que eu acho que até quem não acredita em Deus também acredita que existe uma força maior que a gente dá o nome de Deus, né? Ele é maior, nós somos pequenos. Só que a gente ainda luta contra essa ideia de falar, não, eu quero ser importante. A gente não é ninguém. Aqui no mundo a gente está assim, dentro da mesma régua, né? Mesmo com níveis evolutivos diferentes, né? Uns mais evoluídos, moralmente falando, outros não, a gente está na mesma régua. Somos tudo a mesma coisa, né? Tudo farinha do mesmo saco, né? E a gente entender que a gente não precisa ser o melhor e nem o pior, é isso. Tipo, é não se importar mesmo com o que o outro pensa. E a individuação traz muito isso, né? É viver a partir do que você é, e não das convenções sociais, dos rótulos que colocam a gente, e do que a gente fala assim, da caixinha, né? Você tem que seguir essa caixinha aqui, esse roteirinho, né? Não, né? E aí entra também a questão do superego, que fica lá falando que a gente pode e não pode ser, né? Então, a gente buscar a nossa essência, o nosso propósito de vida, né? O que realmente faz sentido para mim, né? Lógico que a gente trabalhando tudo isso, a gente vai chegar num valor muito importante que é o que importa é o próximo, né? E a gente deixar essa importância e pensar só no próximo e conseguir viver isso, né? Porque não basta só ter o entendimento, né? Porque a virtude, né, que o Edu coloca muito como competência, né? Então a competência é você ter o conhecimento do que é, você saber como faz e agir, e fazer, né? Então assim, não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo e não praticar, né? Então assim, eu entendo que é individuação, mas eu ainda vivo seguindo tudo que me falam, né? Recalcando todas as minhas vontades ali e seguindo.
não adianta de nada se a gente não tem a prática, né? E a gente está aqui para quem quiser ajuda e, né? E seguir nessa Esse é terapêutica o das papel. virtudes também, porque existe uma metodologia até para trabalhar. Existe uma metodologia para trabalhar isso, né? E é E é possível, sem crenças limitantes. É possível sim a gente evoluir. E é interessante que, assim, o que você falou, só para frisar, que eu acho muito importante para a gente fechar, que você pode estar com o melhor terapeuta, você está com a melhor terapêutica, né? Porque a gente tem várias linhas aí maravilhosas, mas se você não se comprometer com o seu processo e você realmente não entender que aquilo está te deixando longe do que é uma felicidade, né? De uma genuína. E aí, cada um tem o seu caminho, né? O importante é a gente identificar aquilo que não é nosso, né? Mesmo que aquilo que não é nosso seja de alguém que a gente ama muito, né? Que aí a gente tem que Essa quebrar virtude da responsabilidade, que eu acho que é uma das... Todas são importantes, mas é uma das mais importantes quando a gente entende isso. Que às vezes a gente procura uma religião, a gente procura terapia, a gente procura um casamento, achando que o outro vai resolver o nosso problema. Né? Até teve uma frase no grupo que eu participo, aí a gente estava falando isso, assim. Eu falando como terapeuta até agora, assim. Eu posso fazer tudo por você, tudo mesmo, menos a sua parte, que é onde entra a responsabilidade. Né? Então você pode fazer tudo, carregar a pessoa no colo, dar comida no colo, dar comida na boca, fazer tudo. Mas o que ela tem que fazer por ela, ninguém mais pode fazer. E é onde entra a responsabilidade. A evolução, ela é de cada um. De cada um. É igual a gente quando fala, ai, eu gosto tanto daquela, eu queria tanto, se eu pudesse, eu passava por esse sofrimento por você. A gente até quer, mas não dá. Né? A pessoa tem que passar por aquilo porque é para a evolução dela, para o desenvolvimento dela. Ela que tem que criar ferramentas para lidar com aquela situação. Responsabilidade é uma virtude poderosíssima, que não é muito fácil, né? Para quem não está disposto, né? Na verdade, eu acho que é uma das mais difíceis, né? Até porque a gente tem a crença que amor é isso, né? É proteger, condicionar a pessoa a fazer aquilo que a gente acredita que seja o melhor. E o amor, ele é liberdade, né? Amor é igual liberdade. Quando a gente quer condicionar, quando a gente quer transformar, quando a gente quer poupar, ou quando a gente quer impor alguma coisa ao outro, ou quando a gente diz, eu amo tanto que eu não consigo ficar sem essa pessoa, a gente já não ama. Isso é posse, isso é orgulho, isso é prepotência, arrogância, isso é qualquer coisa menos amor. Amor é abnegação. O amor, na verdade, ali, vamos até que a gente está falando isso, o amor, ele é um estágio de evolução, ele não é nem um sentimento, ele é um estágio de evolução, que é o último que a gente chega ali, que é no top Jesus ali, sabe? É o nosso estágio mais puro, né, digamos assim. E aí, não é porque é difícil, aí outra crença limitante, não é porque é difícil que é impossível. Né? E dentro da própria metodologia de desenvolvimento das virtudes, a gente trabalha exatamente isso. Você não vai chegar lá e fazer o mais difícil. Se você tem medo de altura, você não vai lá num parque aquático pegar o toboágua mais alto e descer. Você vai devagarzinho. Então você vai pegar uma virtude que está mais tranquila para você e vai trabalhando, que isso vai te abrir caminhos e facilitar para se trabalhar a que é mais difícil para você. Então, assim, quem acha difícil a responsabilidade, começa com outra mais simples, né? A paciência, sei lá, né? O perdão, é tudo difícil, né? Assim. Mas a aceitação... que a gente está precisando evoluir mesmo. Eu particularmente, e quem me conhece sabe que a minha virtude favorita, eu gosto de todas, mas é a aceitação. Que eu acredito que a aceitação, ela abre muitos caminhos para a gente trabalhar as outras virtudes, né? E tem uma frase bem legal que é popular, assim, a gente fala, que é aceita que dói menos. E dói mesmo. A gente só fica se martirizando, sofrendo, porque a gente não tem aceitação.
E aceitar é olhar e falar, isso é um fato, é um acontecimento, não tem como mudar. Então você vai sofrer por quê? Se não dá para mudar, não é? Sensacional. Então, assim, é maravilhosa a aceitação. Eu adoro. Eu estou trabalhando Fê, isso desde que eu conheci essa teoria. eu tenho tantas para me trabalhar, assim, mas hoje a aceitação para mim, eu resolvi até no meu processo colocar ela como uma primeira etapa, porque aceitação é aceitar também que eu vou falhar. É aceitar que eu vou começar e eu vou dar o meu melhor, e em alguns momentos eu vou errar, eu vou voltar para trás, e ter paciência, ter amor ali, né? Ter Uhum. compaixão, e tudo isso, todas essas virtudes que está sendo citada aqui, primeiramente, a gente tem que usar com a gente. Né? A gente precisa ter autoaceitação, a gente precisa ter auto-perdão, né? A gente precisa, primeiro, colocar isso a favor de nós mesmos. E é muito difícil. É muito Uhum. difícil. Porque aí sim a gente vai estar mais evoluído, porque, na verdade, nós somos uns grandes algoz mesmo de nós mesmos, né? Nossas crenças, tudo isso, esse superego que a gente desempenha aí o tempo todo falando na nossa cabeça, a gente acaba sendo um algoz aí de nós mesmos, e é interessante que a gente olhe com carinho para os nossos processos. Quer Quando falar você alguma coisa, fala Fê? de. Não, quando você fala de aceitação, me lembrou aqui a diferença do conformismo. Porque às vezes a gente deixa uma crença limitante conduzir a nossa vida porque a gente está conformado. Né? E a gente fala assim, não, eu aceitei. Aceitar é o que não dá para ser mudado. O conformado é aquele que tem como fazer e não vai. E não, né, E não não se faz. movimenta para resolver, né, para fazer e mudar. Né? Esse é o conformado. E aí, às vezes, a gente usa a crença limitante como desculpa. Não, é uma crença limitante. Então tá bom que seja, mas vai resolver. Vai resolver Vai isso, resolver. né? E aí E a eu vou gente fica falar que paradinho ali. o conformado, no meu ver, assim, é o cara mais chato, porque é aquele cara que, minha vida é uma merda, então eu tô conformada com ela, e aí eu começo a entrar na vibe, na loucura de achar que a minha vida é uma merda, aí as pessoas, né, a coitada que É. namora com você, o cara o cara que é casado com você, aí o chefe, aí o terapeuta, todo mundo tem que se adequar à vida de merda que você leva, né? Só porque na E tem sua ilusão. uma frase muito, muito boa, assim, no livro, que é assim, ó. Cadê? Aceitar não é ser conformista, e sim aceitar o que não dá para ser mudado. Essa é a grande diferença entre aceitar a vida, e aceitar a vida é a gente entender que a vida é cheia de percalços, de problemas, de dores, e, e é diferente de aceitar a vida e se conformar com os problemas. Então, assim, o conformado, ele fala, né, aceita os problemas, meu, problema tem, mas a gente tem que resolver. A vida vai ter dor e a gente vai ter que superar, né? Então, o conformado é chato mesmo. Você falando Ele é do, muito. né, é chato mesmo. Gente, eu espero de verdade que essa live, de alguma forma, tenha despertado, né, uma transformação, um início aí de transformação, né, na vida de quem assistiu, de quem vai assistir. Vou reforçar que todas as nossas lives, elas ficam gravadas no nosso canal. O canal, o link está na bio do Instagram, né, Eliandra Soares 03 ali. Peço que quando vocês forem lá assistir as lives, vocês se inscrevam no canal e dêem um like lá pra gente, que isso acaba fortalecendo o nosso início aqui. Quero agradecer muito, Fernando. Eu tenho certeza que você vai voltar várias vezes. A gente tem alguns projetos aí em conjunto que eu acho que vai ser bem bacana a nossa caminhada junto. Tá? Agradecer mesmo a sua generosidade e todo o conhecimento que você me traz, e esse conhecimento em forma de amor.
que eu conheci através de você, tá? E me coloco à disposição para você sempre também. E vou deixar você se Obrigada, despedir. eu que agradeço por estar aqui, você abrir seu espaço aqui para a gente poder falar, especialmente dessa terapêutica nova que eu acho que é muito importante, que veio num momento assim crucial nosso, assim, né, do planeta, falando grande mesmo, que acho que é tudo que a gente precisa mesmo, né, a gente melhorar enquanto ser humano, né, então tudo que a gente está sofrendo, acho que não é por acaso, é porque a gente precisa realmente aprender mesmo, e é um assunto que eu adoro falar, né, eu adoro, e que é a possibilidade de a gente trazer a libertação. Assim, eu falo que é uma liberdade que a gente tem, a gente se liberta quando a gente entende, né, da onde que vem as crenças, essas coisas que limitam a gente, por que que a gente tem determinados comportamentos. Quando a gente se torna um ser mais consciente, isso liberta a gente, né, e eu acho que é isso que a gente está precisando, de parar de ser alienado e robozinho e viver livre. E tomar Bem rédeas viver. da nossa vida, né? Falar assim, ó, esse bichão aqui é meu. Essa vida é minha, vou passar por algumas questões, vai doer, vai ter hora que eu vou estar puta de raiva, mas eu tô vivendo, e isso já é uma grande expressão do amor do divino. E, e é isso, gente. Obrigado. Fê, Obrigada, um Eli. grande abraço, beijo no coração. Boa noite Beijo. para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.